Olá, estudante, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira. Que bom! Chegamos aqui na aula de número 2. Espero que você tenha gostado da primeira aulinha. Vamos para a segunda hoje. Tá? Estamos aqui na disciplina Gestão em Saúde, Comportamento Organizacional. O tema de hoje é um tema bem legal, gestão estratégica e de serviços. Um tema bem legal aí, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vamos lá então? Pessoal, o primeiro ponto que quando a gente fala, né, de planejamento estratégico, de gestão estratégica, a gente precisa levar em consideração o mundo atual. Né? E quando a gente fala de gestão, a gente tem que estar antenado internamente, ou seja, aquilo que acontece dentro da empresa, e externamente, aquilo que está em volta da empresa. Né? E quando eu falo de gestão estratégica, eu estou falando muito mais para fora da empresa, né? O mundo estratégico da empresa, ou seja, onde a empresa quer chegar. E a gente tem vivido no mundo de rápidas e intensas mudanças. Né, pessoal? Essas transformações, essas novas realidades, ela também afeta a gestão da empresa, afeta a relação de trabalho, afeta tudo, toda a vida do ser humano, tá? Todos os setores da vida humana. E a gente precisa entender que um desses fatores de rápida mudança é justamente a globalização. E quando a gente fala de globalização, a gente está falando do avanço tecnológico com a geração das novas tecnologias, da informação e da comunicação, de novos produtos e equipamentos totalmente novos. A gente está falando de uma globalização de economia, ou seja, a economia hoje ela é global. A gente está falando de um desenvolvimento, né, da ciência com todo o conhecimento gerado nas áreas de biotecnologia, saúde e alimentos, com o aumento da qualidade de vida, né, e da longevidade das pessoas. A gente está falando também, estou falando de globalização, o crescimento populacional e a alta concentração de pessoas em espaços urbanos, né, que estão gerando aí vários impactos socioambientais, né, na saúde humana, além de novas doenças, desabastecimento de água e alimentos e várias catástrofes climáticas. Então, esses são os desafios da globalização. E isso também afeta a gestão da empresa. Por quê? Pegando como gancho isso que eu acabei de falar para vocês, surge uma pergunta: como planejar? Como você vai fazer a gestão estratégica ou planejamento estratégico? Para que os gestores definam os parâmetros que irão direcionar a empresa e controlar suas atividades. Para que os gestores antevejam o futuro e atuem de forma proativa, definindo as ações com base nas oportunidades e antecipando as mudanças do mercado em sua área de atuação. Isso tudo, pessoal, está baseado em planejamento. Então, cada vez mais está difícil você planejar, porque as mudanças estão cada vez mais rápidas. Então, hoje, você, para fazer a parte estratégica da empresa, você tentar antever o futuro, você tentar viabilizar novas oportunidades, você precisa de pessoas altamente capacitadas. E quando eu falo isso, eu não estou falando só do nível estratégico. Eu estou falando do nível tático e também do nível operacional. Tá? Quando eu falo de nível tático, nível estratégico, nível tático e nível operacional, né, eu estou falando dos níveis de planejamento organizacional. Né? Então, o nível estratégico ele faz o planejamento estratégico. O nível tático ele faz o planejamento tático. O nível operacional ele faz o planejamento operacional. Então, vamos ver cada um desses. O planejamento estratégico, pessoal, é o planejamento mais amplo e abrangente de toda a organização. Ou seja, é a parte a longo prazo, abrangente e genérico, direcionada à empresa como um todo. Esse está mais voltada para o nível estratégico. Já voltando para o nível tático, nós temos o planejamento tático. E o planejamento tático é o planejamento que abrange cada departamento ou unidade da organização. Então, estou falando a médio prazo, menos genérico ou um pouco mais detalhado, ele aborda as unidades organizacionais da empresa separadamente.
Quando eu falo do nível operacional, eu estou falando do planejamento operacional. É o planejamento que abrange cada tarefa ou atividade específica. Eu estou falando do curto prazo, detalhado e muito específico, aborda cada tarefa ou operação apenas. Então, pessoal, quando eu falo desses 3 níveis de planejamento, é como se fosse uma pirâmide cortada em 3 partes. O pico da pirâmide, nós temos o nível estratégico. A metade da pirâmide, ou segundo segmento da pirâmide, nós temos o nível tático. E a parte maior da pirâmide, que é a base da pirâmide, você tem o nível operacional, tá bom? Então vamos lá. O nível operacional, detalhamento das tarefas, dos projetos e a execução das atividades e projetos. Quando eu falo do nível tático, eu estou falando das funções, das ações. Quando eu falo do nível estratégico, eu estou falando de missão, visão do futuro, valores, objetivos estratégicos. Tá, pessoal? Então, esses são os 3 níveis de planejamento de uma empresa e para que ele aconteça, a gente precisa fazer ele acontecer. Tá? Precisa separar cada parte, estratégico, tático, operacional, e dar atenção a cada um deles. Tá bom? A gente viu, pessoal, que um dos temas do planejamento estratégico é a missão. Né? E o que é a missão? A missão é a razão de existir da empresa. Né? A missão é o motivo principal da existência da organização. A missão, ela individualiza e diferencia das demais empresas do mesmo ramo de negócio. Tá? Então, quando a gente fala de missão, a gente está falando de uma frase que cria ali a razão de existir da empresa. E essa frase, que é a missão, ela vai delimitar o escopo, o objetivo de operação referente ao funcionamento da empresa. Então, nós temos na unidade 2 o exemplo do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Qual é a missão do Hospital Sírio-Libanês? Ser um centro de excelência pioneiro e de vanguarda na assistência à saúde, a qual busca a melhoria da qualidade de vida de cada ser humano. Tá? Eu trouxe para vocês também a missão da Embrapa, né? Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. Então, todas as pessoas que leem essa frase vai automaticamente que essa é a missão de todo dia a empresa abrir a porta para funcionar. Essa é a razão da empresa. Tá? Uma outra coisa estratégica da empresa que os diferencia são os valores. O que são os valores, professor? Os valores nada mais é que as ideias fundamentais em torno das quais se constrói a organização. Né? Ou seja, os valores eles sinalizam o padrão de comportamento idealizado para todo o quadro de pessoas. Tá? Ou seja, esses valores eles são os elementos motivadores que direcionam as ações de todas as pessoas dentro de uma empresa. Tá? Então eu falei para você da missão do Hospital Sírio-Libanês, vou falar para você agora os valores, né, aquelas palavras que são fundamentais, padrão de comportamento e de ação de todo colaborador dentro do Hospital Sírio-Libanês. Calor humano, conhecimento, filantropia, excelência e pioneirismo. Então esses são os valores do Hospital Sírio-Libanês. Perceba que cada pessoa será medida por esse comportamento e também por essas ações. Tá? Um outro papel importante, pessoal, estratégico, né, do planejamento estratégico, é a visão. Quando eu falo de visão, eu estou falando do objetivo maior da organização, ou seja, aonde ela quer chegar. Né? Ou seja, todos os esforços internos e de todos os colaboradores devem ser direcionados para um lugar. E esse local a gente chama de visão. Tá? A visão, pessoal, assim como a missão, ela precisa ser direcionada a todas as pessoas de todos os departamentos e hierarquias dentro da empresa. Para justamente todas as pessoas estarem atentas e estarem sabendo para onde esse hospital para onde essa empresa quer chegar. Eu trouxe para você a missão e os valores do Hospital Sírio-Libanês. Agora eu vou trazer para você a visão do Hospital Sírio-Libanês. Ser reconhecida internacionalmente pela excelência,
liderança e pioneirismo em assistência à saúde e na geração de conhecimento com responsabilidade social, ambiental e autossustentabilidade, atraindo e retendo talentos. Então você vê que esse aqui, né, é justamente aonde o Hospital Sírio-Libanês quer chegar. Isso é o que eu estou falando para vocês, é a visão da empresa, tá bom? Falando ainda, pessoal, de planejamento estratégico, nós temos os ambientes, né? E dentro do ambiente externo e interno, né, nós temos aí forças, nós temos fraquezas, nós temos ameaças e oportunidades. Quando a gente fala de ambiente externo, nós estamos falando de ameaças e oportunidades. Ou seja, nós estamos falando de mercado. Em volta da empresa, externamente a empresa tem ameaças, né? Ou seja, quais são os fatores externos à organização, né, que pode ser aí atualmente ou potencialmente podem causar um impacto negativo, né, em sua missão, em seus objetivos, em seu desempenho, né? Então, as empresas têm que estar atentas às ameaças externas, né? Um exemplo disso é quando um consumidor, ou melhor, um concorrente, né, ele coloca um preço menor por um produto tão bom quanto o que eu estou ofertando. Uma coisa externa também que é importante para a empresa ficar atenta são as oportunidades, né, que são os fatores externos à organização, tanto atual ou potencial, que podem causar impacto positivo em sua missão, seus objetivos ou em seu desempenho, né? Ou seja, o aumento da longevidade das pessoas. Então a empresa tem que estar atento à demografia, tem que estar atento a vários fatores que podem impactar, gerando ameaças e oportunidades. Né? E, como eu falei para você, estrategicamente a empresa tem que estar atento também ao ambiente interno. Né? Eu estou falando de fraquezas e forças. Né? O que são fraquezas? São situações, fenômenos ou condições internas que podem dificultar a realização da missão e do cumprimento dos objetivos, né? Como atendimento deficiente, infraestrutura inadequada. Né? E a empresa precisa ficar atenta às suas fraquezas para que ela possa modificar e criar dessas fraquezas forças. E quais são as forças? São condições internas capazes de auxiliar por longo tempo o desempenho ou o cumprimento da missão dos objetivos da empresa. Né? Então, forças profissionais qualificados e competentes, equipamentos de última geração, tecnologia de ponta. Então, a empresa precisa ficar atento, pessoal, justamente para que ela possa alcançar as suas metas, os seus objetivos, né? Para que a empresa possa não só pensar no presente, mas pensar no futuro também. Isso é muito importante para todas as empresas. Tá? Pessoal, para finalizar o nosso bate-papo aqui, né, a gente precisa falar aí do conceito na gestão de serviço. Quando a gente fala de serviço, pessoal, a gente está falando de um produto intangível, né, de um produto intangível. E quando a gente fala do serviço prestado por profissionais da área da saúde, a gente está falando de serviço. Né? E os serviços, eles são medidos, né, por diferente, porque existe o produto tangível e o produto intangível. O produto intangível é o serviço. Né? Ou seja, o serviço ele é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou menos intangível, que normalmente, não necessariamente, acontece durante as interações com o cliente. E empregados de serviço ou recursos físicos são diferentes. Né? Porque quando eu falo de serviço, eu estou falando de intangibilidade, de heterogeneidade, perecibilidade, né? Eu estou falando de consumo instantâneo. Então, o serviço ele tem diferenças em relação a um produto tangível. Né? Então, vamos falar desses itens que eu acabei de falar. O consumo, a produção e o consumo simultâneo acontece por quê? Porque um serviço ele é prestado e consumido quase ao mesmo tempo e até pode ter interferência no cliente. Então, exemplo, você vai ao hospital, você está buscando um serviço que é prestado e o cliente ele acaba ali consumindo na hora. Né? Então, quando você recebe ali o auxílio médico, você está buscando o auxílio para aquele problema que você está. Ou seja, você está consumindo aquele serviço naquele momento. O serviço também ele é perecível, ou seja, os serviços não podem ser armazenados como produtos tangíveis, nem estocados para venda. Ele precisa ser consumido na hora.
O produto, o serviço também ele é intangível, ou seja, não pode ser tocado ou visualizado pelo consumidor. E o produto ele é heterogêneo. Os serviços podem ser realizados por seres humanos, nunca são exatamente iguais. Tá, pessoal? Então essas são as características importantes quando a gente fala de serviço. Né? E quando a gente fala de cliente, de gestão de serviços, né? Principalmente na área da saúde, a gente está falando exatamente de serviços. E essas nuances do serviço que eu acabei de falar precisam sempre ser levados a sério quando a gente fala de serviços voltado para a parte estratégica. Tá bom? Pessoal, é isso. Espero ter contribuído aí com esse breve comentário sobre a unidade 2. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me procurar no fórum de dúvidas. E nunca esqueça, essa videoaula ela não substitui a unidade na íntegra, né, da unidade que você tem lá no ambiente virtual. Tá bom? Valeu, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.